No ar, Move Jovem Pan Natal, dando start na vida saudável. Move Jovem Pan. Você ouviu? Vamos aqui ao nosso Move Jovem Pan. Vamos conversar sobre saúde mental. Hoje nós estamos recebendo aqui, Fernando Araújo, o Dr. Jaime Salles. Ele é psicólogo e vai falar um pouco pra gente sobre saúde da mente. Então, o Manhã da Pan quer saber do Dr. Jaime o que fazer para fomentar essa saúde mental que é como se fosse o Eldorado, né? Todos estão procurando a saúde mental, né, Fernanda? É exatamente isso, Jean. Por isso fizemos uma enquete, viu, Jaime? Fizemos uma enquete aqui perguntando às pessoas se elas se preocupam com a saúde mental e o que elas costumam fazer para relaxar e manter a saúde mental em dia, né? Porque é um movimento que não é constante, né? Não é linear, a gente sabe disso. Trouxemos você aqui com toda a propriedade, toda a bagagem que você tem através da psicologia para falar um pouquinho sobre isso, né? Diante dessa rotina agitada do dia a dia, que temos metas para cumprir, às vezes estamos no automático mesmo. Como é que eu percebo, Salles, como é que eu percebo que devo parar e dar uma atenção à saúde mental? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia a todos aqui do estúdio, bom dia aos ouvintes. Veja, saúde mental é algo assim, bastante delicado, porque a gente normalmente não se dá conta das nossas alterações. Então é preciso que você se pergunte, como eu me sinto? E numa conversa assim, honesta e sincera com você mesmo, não se engane, diga, como eu me sinto? Por exemplo, eu fui dormir muito bem ontem e hoje acordei triste. Por quê? Quer dizer, a princípio não tem motivo aparente, mas você se sente triste. Pergunte, o que eu tenho? Tristeza. Por que dessa tristeza? Né? E aí você vai começar a se conhecer. É o autoconhecimento. Então, conhece-te a ti mesmo e de repente você começa a trazer para você os benefícios para os males que lhe afligem. Mas é preciso estar dialogando consigo o tempo todo. O que eu tenho? Como eu me sinto? E da resposta vem então a indicação de providências. Interessante. A gente pode falar aqui sobre essa questão de controlar a ansiedade, né? Muita gente pergunta, e como controlar a ansiedade? Eu acho que a gente tem que primeiro compreender se em que momento estamos com ansiedade, né? Como eu estou me sentindo com ansiedade, se o que eu estou sentindo é ansiedade. Primeiro, basicamente, eu vou usar essa palavra diagnosticar, mas é como se fosse descobrir em quais momentos estamos com ansiedade para depois pensar em controlar essa ansiedade. É possível controlar essa ansiedade? Perfeitamente possível. Pergunte a quem não sente ansiedade, né? Então, a ocupação do momento atual já evita a ansiedade. Então, estar aqui agora pensando em um compromisso que eu vou ter à tarde ou amanhã, tira o foco deste momento presente. E eu começo a ansiar, desejar que aquele momento chegue sem me dar conta do momento presente. E isso, é claro, que não é bom. Imagina você degustando algo muito prazeroso aqui, não percebendo, não sentindo este prazer. Não haverá prazer. E a vida vai ficando desinteressante. Por quê? Eu não estou no momento presente. Eu estou sempre no depois. E aí esse agora passa a não existir. E a vida sem o agora, né? Então eu fiz aniversário semana passada e pensei assim, se eu for viver até os 80 anos, eu tenho mais X anos. É muito pouco. Mas, se eu pensar que isto vai ser ruim, é muito. E aí eu me dei conta de que eu não sei se vou viver até lá, não sei se vai ser bom, não sei se vai ser ruim. Eu sei do aqui, agora. E se eu providenciar bons momentos aqui agora, eu sequer vou pensar no amanhã, porque já é base de sustentação para que o amanhã seja tão bom quanto este aqui agora. Muito bem. Eu acho que tem, por exemplo, no dia a dia a gente fica com uma preocupação muito grande com essas questões materiais, né? Pagamento de contas, evoluir profissionalmente, ter sucesso na relação, os status que às vezes a sociedade, né, nos propõe e tudo mais. Essas pessoas, por exemplo, que adiantam contas, por exemplo, eu tenho uma conta de 20 de outubro e já hoje, dia 5, eu já quero pagar essa conta. Isso é um tipo de ansiedade, de
viver lá na frente, aí você fica preocupado com as contas que vêm e deixa de viver e experimentar o que você está fazendo agora, um trabalho, um encontro, um sabor. É isso, Jaime, que acontece? Veja, aquele que não se dá conta da ansiedade vai dizer que isso é correção. Eu sou muito correto com as minhas coisas. É verdade. Mas se eu conseguir armazenar, guardar este dinheiro para o dia do vencimento, ou a véspera, no máximo, já está resolvido. Mas essa pessoa fica com aquilo ali e fica preocupando. Eu tenho dinheiro, eu vou pagar, eu vou pagar, eu vou pagar, eu vou pagar. De repente surge uma emergência que poderia ser provida neste momento, aquele dinheiro já não pode ser usado. E daria tempo, caso usasse hoje esse dinheiro, até o vencimento da conta, arranjar, receber, né, ter outro dinheiro, outra fonte. Mas as pessoas, às vezes, elas atropelam as coisas. E evidentemente que quando ela faz isso, ela faz também em outros sentidos, várias outras coisas antes da hora. É isso mesmo. Doutor Jaime, a gente tem percebido que muitos jovens hoje estão sendo diagnosticados, vou usar também essa palavra aqui, com depressão, né? Até há pouco tempo atrás a gente ouvia que a depressão era coisa de pessoas com mais idade, pessoas que têm muitas atribuições, muitos afazeres, mas crianças em tenra idade desenvolvendo depressão. Aqui se dá esse verdadeiro fenômeno que aflige não só as crianças brasileiras, mas de outros países também. Por que nossos jovens estão depressivos? Pelo histórico de vida deste indivíduo. Então não importa a idade que ele tenha. Nós temos um ser em nós chamado emocional. O nosso ser emocional vem desde a infância. E é lá na infância onde os traumas, os recalques acontecem. E eu vou vivendo com tudo isso armazenado. A memória pode esquecer, mas não apaga. Em algum momento eu posso ter um gatilho, não importa a idade, e trazer de forma inconsciente todos esses problemas vividos lá na infância. E então desencadeia a ansiedade. Às vezes a perda de um ente querido, às vezes o término de uma relação amorosa, a perda de um emprego, né? São várias situações que, na verdade, servem como gatilho. Mas o histórico da depressão normalmente não é aquele do momento. Ali é só o gatilho. Então não importa a idade. Se 80, 50, 30, 10, 15, né? Não importa. Importa que ele tem uma história de vida e normalmente não é desconhecida, mas é esquecida, armazenada lá na memória, que esse gatilho trouxe então à tona. Por isso a ansiedade se instala. E veja, o conceito de ansiedade é aquele indivíduo que olha para trás, para o passado. E da ansiedade é aquele que olha para frente. Então nenhum nem outro está no presente. O ansioso está na frente e a depressão está lá no passado, né? E essa depressão é terrível quando ela se instala, porque tira de nós as perspectivas de vida, que a gente está parado no passado e normalmente não é em eventos positivos, são eventos negativos. Então é aquela questão, o que eu tenho? Eu estou triste. Por que eu estou triste? Se eu dormi bem, o dia de ontem foi maravilhoso, acordei triste. Por quê? Algo armazenado que mesmo esse inconsciente à noite trouxe à tona, desencadeando esse momento de tristeza. E essa tristeza sendo aprofundada, tendo assim uma repercussão muito grande, uma quantidade de dias muito grande, resulta numa depressão. Claro que a tristeza não é ainda uma depressão, mas poderá se encaminhar para lá. Então é bom que eu esteja vigilante comigo mesmo, vigiar e orai. É verdade. Que aí eu vou perceber, né, que aquilo está chegando. Chega primeiro uma tristeza, que é bem menor, e depois vai se avolumando ao ponto de chegar àquela depressão que é tremendamente para baixo, sem disposição para sair, para conversar, ver televisão, se é casado nem ter lá o momento do namoro, enfim, tira nem sempre todos esses itens, mas a maioria deles vem e carrega então esse indivíduo para baixo. Jaime Salles, psicólogo que está aqui no nosso Move no Manhã da Pan. Jaime, você estava já respondendo uma das perguntas, que é a diferença de tristeza para depressão. É possível dizer que a depressão vem quando a gente não sabe lidar com a frustração, e a frustração seria a vida não ser como eu gostaria que ela fosse? Pois é. Quem de nós tem a vida que gostaria?
Então vamos nos frustrar ao longo da vida desde criança. E às vezes os pais não querem que as crianças se privem de nada, que tenha frustrações, não sabem dizer não, né? Dá tudo o que podem para os seus filhos. Então essa criança está crescendo, sendo treinada para não saber lidar com frustrações. Evidentemente que uma única frustração não vai gerar uma depressão, ou pode não gerar uma depressão, mas veja, o somatório delas vai fazendo com que esse indivíduo se sinta inútil, olhe para a vida de forma sem graça. Imagina esta criança que sempre teve tudo, de repente começa aquela idade do namoro e a menina não quer, ou o menino não quer. Então isso já seria o suficiente para essa adolescente se abater. Né? Imagina numa idade maior, né? E quanto mais tempo passa, mais aprendizagens, não só positivas, mas também negativas, nós vamos ter. E a influência dessas aprendizagens resulta às vezes em momentos muito ruins. Interessantíssimo, viu? Doutor Jaime, muitos pais, eles dizem o seguinte: olha, eu quero dar para o meu filho aquilo que eu não tive na minha infância. Então eles evitam a todo custo essa chamada frustração, que é, até certo ponto, saudável na vida de qualquer indivíduo. Né? O que dizer para esses pais que se negam o sofrimento da criança e dizem: não, eu quero que você tenha tudo que eu não tive, eu não quero que falte absolutamente nada para você, você é o campeão, você é aquele que nunca vai perder na vida. E quando vem a primeira frustração, né, o primeiro não, o primeiro tombo, a criança fica naquela situação difícil, né? O que dizer para esses pais, doutor Jaime? Parece absurdo. Dê amor, não é? Porque carente todos somos. Daqui do grupo eu sou o mais velho, tremendamente carente. Se eu for abastecido na minha carência com atenção, com carinho, companheirismo, resumindo, com amor, dificilmente essa criança cresce frustrada. Ela vai entender que as dificuldades materiais poderão ser compensadas com esta presença paterna, materna, com amor. Então, ao invés de dar bens materiais aos seus filhos, dê carinho, dê presença, não é? Não é aquele pai que está todos os dias em casa, porque às vezes ele está todos os dias em casa, mas ainda assim é ausente. Seja presente, dialogue com seu filho. Procure saber como ele está na escola, nas brincadeiras, que para nós adultos, aquelas coisas de criança são besteiras. Mas as crianças que vão olhar para esse mundo adulto vão achar que trabalhar, ganhar dinheiro também talvez seja besteira. Então é preciso que a gente entre no mundo dessa criança, entenda a linguagem deles, para que a gente possa ser aceito e entendido por eles. Então carinho, amor, presença constante é o melhor caminho para que esses pais de fato deem tudo. Porque ele poderá dar todos os bens materiais necessários para aquele indivíduo. Se não der amor, não valeu a pena. Fantástico, é isso mesmo. Jaime, como é que eu percebo que um amigo ou um parente meu está precisando de ter ajuda? E como é que eu devo abordá-lo? Para não parecer invasiva, né? Não achar que eu estou julgando antes de querer ajudar. Como é que eu faço isso? Primeira coisa é olhar para ele. Se é um parente, se é uma pessoa que você convive, você vai perceber alterações comportamentais. No momento em que você perceber isso, ao invés de chegar com um discurso já formulado, chegue questionando. Você está bem? Você está precisando de alguma coisa? Nisso que você está precisando, eu posso ajudar? Ou seja, questione, sem muita pressão. Então esse acompanhamento de um ente querido, que você já sabe como é a conduta, no momento em que ele apresentar alguma coisa fora desta normalidade, então dá para você no mínimo questioná-lo. Você está bem? E mesmo que ele responda, estou sim, por quê? Já está dizendo que não está. E aí você já começa então, né, a abrir uma conversa um pouco mais aprofundada para saber de fato a extensão desse porquê tão bruto. E às vezes uma alegria efusiva demais, né? Seja uma forma de querer provar que está bem e não está. Aí já estaríamos falando de um outro transtorno, não o depressivo, não o ansiogênico, mas sim do bipolar, que tem alterações comportamentais de baixa, que poderia ser chamado de depressão, e de alta, que poderia ser chamado de euforia. Então ele passa um tempo, uma semana, um mês ou mais lá para cima e outras lá para baixo.
então pode estar acontecendo algo assim. Doutor Jaime, a gente está saindo agora do chamado Setembro Amarelo, né? Sim. Foi um mês voltado para o cuidado, né, com as pessoas no que diz respeito ao suicídio, né? Então, muitas pessoas realmente têm, infelizmente, dado cabo da própria vida aí, principalmente nesses tempos mais recentes. A gente tem visto muito isso, né? Infelizmente. Como a gente deve perceber os sinais que essas pessoas dão que estão propensas a esse tipo de atitude? Ou não há sinais? Normalmente há sinais. Há sinais do comportamento, há sinais do discurso, das falas, né? Então, uma pessoa que normalmente é tida como normal, ela começa a decair. As palavras usadas passam a ser para baixo, negativas, não é? Ou então está muito irritada, não é? Reclusa, não é? Calada, muito diferente do seu comportamento habitual. Então, aquelas pessoas que convivem com esses indivíduos vão perceber essa alteração. E isso não acontece assim, ele não vai estar assim somente um dia, ele vai perpetuar isso, vai passar dias e dias dessa forma. Então, se eu convivo com alguém assim, é fácil perceber. E o que fazer? Conversar e buscar saber o que está faltando. No mínimo, vida com calor, no mínimo, né? Então, é algo nessa vida que decaiu. Porque o indivíduo, quando ele fala em suicídio, na verdade ele está querendo resolver uma dor, matar a dor, não é se matar, né? Existem histórias, né? A teoria traz de que pessoas, né, que não conseguiram chegar a este ato tão brutal, né, depois que se recuperam de como é que eu pude ter feito isto comigo. E tem aqueles, evidentemente, que não ficam para contar a história. Mas aqueles que conseguem, eles caem em si e percebem que não era a vida que ele queria tirar. Ele queria tirar aquela dor. Então é aquela pessoa, por exemplo, que chega e diz: eu preciso de um amor. Imagine o homem dizendo isso: eu preciso de um amor, e vai em busca do amor na mulher, no companheiro, na companheira. Então fica um que busca o amor lá e o outro que busca o amor aqui. A ausência de amor próprio, no mínimo. Então esse indivíduo com essa baixa autoestima, ele começa a enxergar a sua vida sem sentido. É aquela pessoa que diz: sem este eu não sei viver, sem o filho eu não sei viver, sem o marido eu não sei viver. Como não? A única pessoa sem a qual eu não consigo viver sou eu mesmo. E se houver este alto amor, eu vou cuidar de mim. Já diz Peninha, e Caetano também gravou, quando a gente ama, é claro que a gente cuida. Então, ame-se. E você não vai pensar em suicídio. Você vai pensar em cuidar de si, que é tudo que você quer. Então, se a gente perceber essa pessoa reclusa com alguma coisa que foge à sua normalidade, se aproxime. Busque saber o que você está precisando. Posso ajudar? Ou então, conte comigo. E não diga isso uma vez só. Faça o suficiente tantas quantas vezes necessárias até que ele possa acreditar que aquilo que você diz, de fato, é uma entrega. Você está querendo entregar mesmo este carinho, esta presença, este amor. E é interessante você falar isso, porque a gente sabe que muitas pessoas se sentem muito mais confortáveis com um terapeuta, né, com um psicólogo, porque ele acredita que ele realmente não tem essa devolução de julgamento. Então, quando a gente pergunta a um parente, a um amigo, como é que você está? A pessoa responde: eu estou bem. No diálogo não é interessante a gente dizer: não, diga a verdade, eu estou vendo que você não está bem. Não, mas é porque você naquele dia fez isso e isso. Ou seja, já entra a situação do julgamento, a pessoa se sente desconfortável, e aí o terapeuta, né, o psicólogo é a pessoa mais indicada. Tem as ferramentas, né? Tem as ferramentas para dar segurança para a pessoa se abrir mais. A gente tem, mas dizem por aí que de psicólogo a gente tem um pouco, né? Todos nós temos um pouco. Então você poderia, né, ao perguntar para essa pessoa: você, como vai? Estou bem. Como é estar bem para você? Me explique, como é este bem? E de repente você pode até brincar assim, porque eu até gostaria de estar bem também. Você sem responder por ela, né, Jaime? Talvez eu siga a receita, que cada um tem a sua. Mas enfim, você começa de forma descontraída, né? Sem fazer chacota, você vai começar a abrir espaço para que aquela pessoa comece a confiar em você.
Porque se o psicólogo não tiver essa empatia, esse acolhimento, se esse indivíduo não se sentir seguro ali, ele não vai abrir também com o psicólogo. E se ele estiver com um amigo, com um parente, de repente ele precisa dessa segurança e aí ele vai começar a falar. E evidentemente, se chegar a limites que não dê para resolver em casa, então sugerimos encaminhar a um profissional, seja o psicólogo ou às vezes também o psiquiatra. Interessante. Quais dicas você deixa, então, para que a gente possa manter, né, pelo menos saber retomar a saúde mental no meio do caos que a gente vive hoje em dia, Jaime? A autorreflexão, né? Eu costumo perguntar e peço para responder por escrito: como eu me sinto? Né? Então, quando você for fidedigno na sua resposta, você vai começar a trazer elementos muito eficientes para você perceber se não está bem e o que fazer caso não esteja. E a gente precisa entender que este autoconhecimento, autoamor, essa individualidade, né, precisa ser de fato acolhida por mim mesmo. Que de acordo com Sócrates não há nem individualidade, nós somos seres duais, né? E vivemos nesta contradição de soma, que é o corpo, e alma, o espírito. Então é preciso ter aqui, né, para a psicologia, a gente vai falar então de emoção e razão. E que nem sempre nós estamos nivelados, né? Ou em sintonia, a emoção com a razão. É preciso que um dialogue com o outro. Tem horas que eu sou um menino e quero morrer sendo, mas eu não quero ser infantilizado. Então a minha razão vai dizer: epa, você está exagerando. E eu preciso aceitar. E aí você vai atingindo um equilíbrio. Quando devo ser sério, quando devo brincar. Ainda há pouco, né? Bruno, né? Bruno fez ali uma colocação, eu já soltei uma brincadeira. Imagina aqui eu dizendo aquilo, né? Então é preciso que eu saiba controlar o seu menino, o momento da brincadeira, né? Para não me tornar um ser adulto, na verdade idoso, infantilizado, né? Então são esses questionamentos que eu faço de mim para mim mesmo que vão me ajudando. E quando eu não puder, tendo alguém que possa, sendo profissional ou não, que também eu aceite ajuda. Que riqueza, hein, Jean Fernandes? Que riqueza, né? E a gente vai para sempre naquela frase, né, inicial aqui do Dr. Jaime, né? A frase socrática, né? Conhece-te a ti mesmo, né? O autoconhecimento, ele abre portas, janelas para uma vida melhor. Basta que você entenda que precisa, como disse o Dr. Jaime aqui, se amar, se conhecer, saber as suas fortalezas e também reconhecer as fraquezas. Isso é importante demais. É essa lição que eu tiro aqui nessa conversa com o Dr. Jaime. O autoconhecimento também gera compaixão, né? Porque quando a gente acessa lugares sombrios e a gente consegue equilibrar a luz e a sombra dentro da gente, a gente começa a ter compaixão do outro também. Não fica na impaciência de querer que o outro saia logo dali e que ele encontre logo uma solução para ficar bem, né? A gente passa a ter compaixão do outro. Claro, mas primeiro, se eu não me aceito, né? Eu preciso saber que eu tenho coisas maravilhosas, mas tenho também coisas que não são assim tão maravilhosas, ou seja, eu tenho falhas, mas normalmente eu meço o outro com a minha medida. Se eu sou um cara muito agitado, eu não suporto pessoas lentas, né? Então, se eu sou educado, qualquer motivo é suficiente para dizer que fulano é mal educado. É preciso saber que eu também cometo as minhas gafes, que eu também cometo as minhas falhas. Então, esta medida que eu uso para mim será suficiente para medir Então, começo a aceitar, começo a acolher. Mas passa primeiro pelo acolhimento ou pelo autoacolhimento. Então, eu me aceito como um ser imperfeito e vou aceitar o outro, o meu semelhante, também como um ser imperfeito. Né? Se a gente for para preceitos religiosos, está lá que para amar o próximo é preciso amar a si mesmo. Verdade. Senão, como é que eu dou aquilo que eu não tenho? A empatia não acontece. Perfeito. Por nós passaríamos aqui a manhã inteira conversando com o doutor Jaime. Doutor Jaime, aceita ser contratado aqui pelo Manhã da Pan? Todo dia com essas dicas aqui. Jaime Salles, psicólogo. Não sei se estou ao nível. Está, sem dúvida nenhuma. Como é que encontramos o senhor aí nas redes sociais? Eu tenho lá um Instagram que é Jaime Psicólogo e tem lá a clínica que é Cérebro Mais Ativo. Muito bem. Onde a gente produz lá estimulação cognitiva para tratamento de crianças a idosos que por ansiedade, depressão ou outros motivos, às vezes essa memória começa a falhar.
Então é preciso que a nossa memória esteja em dia para a gente se dar conta, no mínimo, da gente mesmo. E aí a gente faz esse trabalho lá no Cérebro Mais Ativo, que é o Instagram também, e Jaime Psicólogo, Jaime com Y. Maravilhoso. @Jaime Psicólogo, Jaime com Y, e @Cérebro Mais Ativo. E eu já tô Segue seguindo lá. aqui, Muito que eu não bem, sou Jean bobo nem Fernando. nada. Eu também já sigo. Deixa eu apertar na tecla aqui, azulzinha, seguir. Seguir. Jaime, Pronto. muito obrigada por ter aceitado o convite, viu? É sempre engrandecedor. Você passa uma tranquilidade enorme, a gente fica com vontade de ouvir mais. Então, em breve, certamente a gente vai ter aí outro tema que possa ser abordado através dos seus conhecimentos. Muito obrigada, viu? Obrigado, eu que agradeço e me coloco sempre à disposição, sempre que precisarem estarei aqui. Esse foi o Move, Jean Fernandes, de hoje. Por mim não terminava nunca esse Move aqui. A gente fica bebendo desses conhecimentos aqui e aplicando, né? Verdade. Na nossa própria existência. Muito legal. Obrigado, doutor Jaime. Mais uma vez, volte sempre. 10h43. Agora, rapaz, eu ia falar sobre... não, deixa pra próxima vez aqui. Daqui a pouco tem Cinepan, as estreias nos cinemas em Natal. Então não esqueçam de participar no hashtag Eu Quero Ir Pro Cinema no 981788909. 10h43 agora. Você ouviu? Move Jovem Pan Natal.